a senhora citou rapidamente a Dilma, mas antes de entrar nisso, na discussão com a Aliança, há espaço, por exemplo, para o SCAF ser vice do Mercadante? A senhora acredita nessa possibilidade? O PT avalia com muita simpatia, mas tem problemas. Então não está fechada a porta, mas tem problemas. Nesse momento, a senhora acha que o PSB vai sair com candidato? É mais provável que o PSB saia com candidato e o PT com? Eu acho que sim. Nesse momento, sim, mas a porta está aberta. Entrando um pouco no plano nacional, eu queria saber da senhora, que já participou de campanhas, já esteve à frente ali desse núcleo, né, que esse início da campanha da Dilma está um pouco conturbado, foi uma semana dela ter que se explicar de vários assuntos, por exemplo, da visita a Minas, agora da questão dos anistiados, ela tem que vir a público se explicar, está um pouco conturbado esse início. Olha, está conturbado, mas está muito mais conturbado, porque não vão dar folga, e vai ser assim mesmo. Quando eu li bem o que tinha acontecido em Minas, eu acho que é uma coisa ainda que a Dilma está se apoderando, né, de que nem blague se pode fazer. Porque quando vai, não sei quem uma pessoa falou, vai ser como é que era? Dilma Azia. Ela falou, Azia? Não, Dilma, ela falou, Anastasia. Brincou, aquilo foi uma blague, não vão fazer. Você acha que ela ia fazer? Ali tinha um cabimento falar isso, não foi falado num discurso, numa rádio, numa televisão, num palanque. Foi uma blague. O candidato não pode fazer blague. Aprendeu, não vai fazer blague, né? Então, essas coisas fazem parte. Então, acho que vai ser muito turbulento tudo. E essa questão da explicação é porque talvez tenha sido muito pouco claro o que foi falado naquele discurso, né? O que ali é dito é uma pessoa que defendeu a democracia com a própria vida, uma pessoa que vai defender a democracia com as unhas e dentes. É isso. Agora, escreveram uma frase que poderia ser explorada de outra forma, escreveram. Vai piorar? Vai. Então o que tem que fazer? Falar menos, coisa que dê margem à duplicidade. Mas isso vai ser direto, não tem que se incomodar, tem que aprender. Quando você reclamaram muito ontem da pesquisa Census, do sindicato, né, feita por um sindicato específico, encomendada por um sindicato específico, eu não via declarações dos petistas. Como é que vocês avaliaram os números, o número mais favorável até agora a ex-ministro? Olha, nós avaliamos como uma pesquisa do momento, uma pesquisa do momento está mostrando que ela está bem. Mas eles já encomendaram uma data folha. Domingo eu vi uma entrevista da senhora, em um momento bastante contundente, a senhora pediu desculpas, admitiu um erro grave, que a senhora considerou grave, e pediu desculpas ao prefeito Gilberto Kassab. Eu pergunto, nesse momento, pedir desculpas, não fica parecendo eleitoreiro? Nunca é tarde, né? Mas aí me lembraram que eu já tinha até pedido desculpas. É que na época foi uma coisa tão forte contra mim o que foi feito, porque aí você está contando a história pela metade. O marqueteiro fez, eu não sabia, né? E eu soube 2 dias depois, no auge da confusão, gravei um pedido de desculpas, e depois avaliaram que não era bom ir ao ar, porque já tinha passado, já estava diluído, era retomar o assunto. Ali eu acho que foi um erro, eu acho que eu devia ter ido na hora, falado e gravado, mas a gente aprende da experiência. Então, quando isso foi retomado nessa entrevista, eu falei, olha, eu quero aproveitar para pedir desculpas, mas não pedir desculpas do que eu tenha feito, do que foi um erro que a campanha fez, né? E eu não gostaria que fosse interpretado que eu estava pedindo desculpas por uma coisa que eu fiz, porque eu não faria nunca o que foi feito. Mas a senhora deixou bem claro isso. Mas acaba, a própria sua pergunta não é na clareza que tem que ser, porque eu quero distância do que foi feito. Para mim foi uma coisa muito violenta, né? Tem uma história nesse sentido. Com relação a... E aí são 2 episódios que eu queria colocar. Com relação a esse episódio, com relação à frase de uma entrevista também coletiva, conturbada, do Relaxa e Goza, a senhora acha que isso pode ser usado na campanha? A senhora acha que isso pode voltar
a ser usado como um ataque quase pessoal? Não. Vai ser nesse sentido a campanha, senhora acha? Não foi nem usado para a prefeitura, que foi muito mais acirrado. Isso todo mundo, longe já das circunstâncias, as pessoas entenderam o que era aquilo. O núcleo falando no núcleo tucano, que a senhora usou essa expressão aqui em São Paulo, a ministra precisa percorrer mais o interior. A senhora está percorrendo, não acha que a ministra ela tem que vir mais aqui, até não para se apresentar para o público paulista, mas para mostrar que ela também, quer dizer, está inteirada aqui com os problemas do interior do estado? Eu sou paulista, está ali no DNA, né? Não tem jeito. E esse estado é meu, né? Se apropriar do que aconteceu, se apropriar das reivindicações dos prefeitos, né? E da região, é uma função que eu tenho que fazer nesse novo desafio que eu estou. E estou cumprindo. Eu tenho 2 semanas e já fui a Campinas, já fui a Jalmonte, eu estou em Bauru, essa semana já vou para outras regiões do interior, porque exatamente eu tenho que me apropriar, vou representar o estado de São Paulo, não mais só a capital, é o meu foco quando eu fui prefeito. Mas a senhora, desculpa, eu acho que eu não fui claro, a senhora não acha também que a Dilma precisa estar mais presente? A senhora não acha que o eleitor do interior de São Paulo pede essa presença mais dela, para ela mostrar que sabe dos problemas, das reivindicações dos prefeitos, da população dessa pessoa? Acho, e achei que foi infeliz ela ter tido que fazer esse cancelamento em Bauru, mas ela virá. É que às vezes uma agenda de candidatura, ela ainda, principalmente no começo de campanha, ela ainda é muito instável, né? Mas a Bauru é o núcleo do estado de São Paulo. Ela tem absoluta clareza que ela tem que vir aqui, ela quer vir aqui e ela ficou muito aborrecida de ter tido que cancelar, inclusive depois de ter tido toda uma regimentação feita pelo prefeito Rodrigo, pela vice-prefeita Estela. Ela ficou muito aborrecida, mas não deu, né? Ainda é uma agenda em construção, né? E a gente não pode esquecer, nós somos o estado mais importante, mas o Brasil tem 27 estados. Então a demanda e as análises, as reivindicações são gigantescas, mas ela tem consciência que o estado onde ela tem que focar é São Paulo. O estado de São Paulo é o pêndulo dessa eleição, os tucanos são fortes e eu acho que diria que nós queremos conhecê-la melhor, os paulistas, né? Ela tem uma imagem, então, muito ligada a Minas, ao Rio Grande do Sul, e não é porque os tucanos são fortes aqui e que o Serra é o governador que nós temos que abandonar o barco de São Paulo. Não, aqui a disputa tem que ser voto a voto, porque nós temos uma história de recursos federais vindo para o estado de São Paulo de forma republicana que nunca teve isso, né? Eu fui prefeita na época do Fernando Henrique, eu nunca recebi um tostão na época do Fernando Henrique. E depois, na época do Lula, foram os 2 primeiros anos, foi muito difícil também, né? Agora, vão caminhões de dinheiro para o CASAR, de recurso federal. Aqui mesmo, para Bauru, eu não estou a par de tudo, mas quanto que veio para cá? Só Minha Casa Minha Vida tem mais de 200 milhões, tem 8 milhões de drenagem. Me diga, basta você comparar o que veio nos governos tucanos para São Paulo e o que veio no governo Lula. Agora, ela é peça dessa engrenagem fundamental. E é isso que nós queremos que se mantenha no governo federal, que é importante para a população entender. A forma republicana de governar. Aqui eu encontro prefeitos que eu tenho visitado, até do PSDB, que dizem que não conseguem falar com o governador. Não são só os movimentos sociais, né? E é completamente diferente da postura do PT, que Lula recebe desde catadora de papel até banqueiro, e conversa, faz encontros com prefeitos, faz encontros com governadores, manda recursos para São Paulo. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu queria fazer mais uma última, só nessa linha.